Quando se fala desse assunto, a fé de Jesus ou a fé em Jesus, as Bíblias bem antigas, por exemplo, a edição da Bíblia João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor, né, para o português, de 1681 e também de 1819, traz a expressão fé de Jesus em Romanos 3:22, em Gálatas 2:16, em Apocalipse 14:12. E sem mencionar, né, a Bíblia King James 1611, fiel, ela também vem com essa expressão nesses versos que acabei de mencionar. Fé de Jesus. Somos justificados pela fé de Jesus. Será que existe alguma diferença? Justificados pela fé em Cristo ou pela fé de Cristo? Uma das perguntas também importante, se o correto é ter a fé de Jesus ou guardar a fé de Jesus. Ora, se temos a fé, conservamos ela, guardamos. Então, se guardamos, é porque temos essa fé. E como eu falei, né, alguns segundos atrás, justificados pela fé de Jesus, significa que Jesus Cristo, ele nunca, na sua vida, quando ele viveu aqui, neste mundo, ele nunca vacilou, ele nunca se desviou da sua fé no Pai. Nós, pelo contrário, infelizmente, chegamos a nos desviar muitas vezes. E daí não confirmamos a lei, pecamos, pecado, transgressão da lei. Através de nossa fé por si só, nunca poderíamos ser justificados. Então, somos justificados por essa fé de Cristo e, em consequência, temos fé nele, porque confiamos que ele é perfeito, sua fé foi perfeita até o fim, nunca vacilou, ele nunca pecou. Paulo até fala em Romanos 14, verso 23, no finalzinho do verso ele diz: pois tudo que não provém de fé é pecado. Então, muitas vezes, na nossa vida, né, todos, né, a Bíblia fala que todos pecaram, então todos não chegaram a viver, né, pela fé e daí cometer o pecado. Eu tenho aqui em mãos um comentário inspirado que diz assim: a fé de Jesus é falada, mas não entendida. O que constitui a fé de Jesus? Que pertence à mensagem do terceiro anjo. Jesus se tornando nosso portador do pecado para que ele possa se tornar nosso Salvador, que perdoa os pecados. Ele foi tratado como merecemos ser tratados. Ele veio ao nosso mundo e levou nossos pecados para que pudéssemos tomar sua justiça. A fé na capacidade de Cristo para nos salvar ampla, completa e inteiramente é a fé de Jesus. Interessante que em Apocalipse 2:13 tem mais uma evidência sobre um grupo de pessoas, de cristãos fiéis, que foi elogiado por Cristo. E diz assim o verso: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa é a carta à igreja de Pérgamo. E nesse período aí foi quando a igreja começou a ter ligação com o Estado, igreja e Estado se unindo, e o mesmo se dará nos tempos finais. Igreja e Estado vão se unir. Daí, um grupo vai seguir adorando a besta e a sua imagem, e um grupo permanece fiel à fé de Jesus. Um grupo que segue a besta e a sua imagem professa ter fé em Cristo, mas é uma falsa justificação que deixa Jesus Cristo de lado.
Eles apresentam uma obras, melhor dizendo, para se salvarem, mas não segue fielmente a Cristo, não segue os seus passos, ou seja, não tem a fé de Jesus. Esse grupo é protegido do engano de Apocalipse 14. São protegidos desse engano de Apocalipse 14, 12, porque eles permanecem na fé de Jesus. Ou seja, permanecem na verdadeira justificação, sendo justificados pela fé de Cristo. E que leva à obediência a todos os mandamentos, ou seja, viver como Jesus viveu.